Olá, está entrando no ar o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Planejamento e organização são características essenciais em qualquer projeto. Em um projeto voltado para o gênero conto, não é diferente. Para falar sobre projetos de leitura e formação de leitores, convidamos a consultora desta série, Márcia Cabral, que também é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rosa Helena Mendonça, supervisora pedagógica do Salto para o Futuro e também consultora desta série. E a escritora Ana Cláudia Ramos. E você também pode participar do Salto para o Futuro. Ligue para 0800 21 6689. Se quiser enviar suas perguntas por fax, o nosso número é 0, código da operadora 21 2232 3271. E quem quiser também pode participar por e-mail. É só escrever para salto@tvebrasil.com.br. A escola é um local importante para a produção e para a circulação de conhecimento, mas não é o único lugar de aprendizagem. No SESC de Ramos, no Rio de Janeiro, um projeto de leitura promove a formação de contadores de histórias. O que a senhora sente quando a senhora ouve uma história? Eu sinto... O meu espírito fica todo saliente, porque já isso eu gosto desde criança. É uma coisa meio inexplicável, porque a gente está ouvindo a história, a gente está com a cabeça em... A gente pode estar com 1000 problemas, a gente pode estar pensando muitas coisas, problema em casa, problema com a família, mas quando a gente ouve uma história, a gente se desliga. Não importa a idade. Ao ouvir uma história, nossos olhos brilham e voltamos a ser crianças. E é pensando nisso que o SESC de Ramos promove uma oficina de contação de histórias, parte fundamental do projeto Leitura Itinerante, que tem um objetivo bem definido. Formar pessoas que já têm o gosto pela leitura, não só pela leitura de textos, mas pela leitura de mundo, ou seja, teatro, música, dança, o resgate da oralidade, não só crianças e jovens, mas também pessoas da terceira idade. Na verdade, todo mundo pode estar sendo atendido por esse projeto. E não para por aí. Essas pessoas tornam-se multiplicadoras. Depois de passar pelo projeto, elas voltam para suas comunidades e incentivam outras pessoas a viajar no mundo da leitura. Um dos meios para cumprir esse objetivo é a própria contação de histórias. Existe uma formação determinada para contar uma história? Não, eu acho que é bem eclético, é uma coisa assim, bem diversificada mesmo, né? Geralmente, eu acho que um ponto que é crucial, que tem que ter, é você ser um leitor. Primeiro, os alunos passam por um trabalho de sensibilização, indispensável a quem vai aprender a contar histórias para o público infantil. E eles vão se aproximar do seu eu criança, né? Dessa infância que já tiveram e ver que hoje é um outro tempo e que também infância não é só uma, não é só um modelo, existem várias. E como é que a gente pode contribuir para uma infância legal e uma infância de leitores? Para começar o trabalho de sensibilização, a Silvia optou por fazer um resgate da memória infantil de cada um dos alunos. Pipas, bolas, bonecas e muitos outros elementos foram parte importante dessa atividade. Depois, ouvem contos populares. Há muito tempo atrás, numa cidadezinha muito distante daqui, era uma cidade tão pequenininha que só tinha uma igrejinha, uns 4 casinhas e um pequeno lugarejo. Compartilham lembranças da infância. Eu adorava fazer roupinha de boneca, eu vestia minhas bonecas todas, eu e ela. E organizam brincadeiras em grupo. Chora, Manuel, não chora, ele chora porque não tem seu anel. Com quem está o anel? Tá. Você tem certeza, Manuela? Uma tarde de nostalgia, de conhecer o outro e a si mesmo. Uma preparação e tanto para aqueles que nunca contaram histórias e um reforço para aqueles que já começaram e não querem mais parar. Você conta e você vê o brilho nos olhos das crianças. Aí dá um gosto muito grande, é muito emocionante pra gente. Gostei muito da aula, muito interessante. E assim, o que mais me chamou a atenção foi que não se torna cansativo. Muitas das vezes, uma história resgata a realidade da pessoa, porque às vezes a pessoa está assim tão triste, escuta uma historinha dessa, ela até se refaz, ela se reforça. E quando tiver leitura itinerante, que eu puder fazer, tiver tempo, eu vou estar aqui fazendo. Bom,
Estamos começando o programa de hoje. Gostaria de agradecer as nossas convidadas pela presença aqui no Salto para o Futuro. Márcia Cabral, professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Desenvolve atualmente a pesquisa A Rede de Bibliotecas Populares na cidade do Rio de Janeiro e a formação de leitores, com os alunos de graduação. A Márcia também atuou como professora de língua portuguesa no ensino fundamental e há algum tempo vem pesquisando as relações entre a criança e a leitura. Márcia, a gente viu aí na reportagem uma abordagem lúdica, né? Em determinado momento até se fala da sensibilização, um trabalho de sensibilização que a contadora propôs àquele grupo ali. Como é que essa abordagem lúdica pode contribuir para que o projeto alcance seus objetivos? Bem, acho que ali no vídeo há muitos elementos, né, que nos fazem assim, pensar nessa trajetória de aprendizagem dos leitores, né, porque é uma trajetória, né, esse processo é construído. E o que me chamou muita atenção é que foi mexendo, essa ludicidade que você fala, estava relacionada tanto às pessoas mais jovens quanto às pessoas mais velhas. Então, assim, eu acho que quebra essa rigidez em relação à idade. Eu acho que é um elemento de resgatar a dinâmica da vida social, porque a nossa vida em sociedade ela é feita de acontecimentos mais rígidos, mais sérios, mas elementos cômicos, né, de brincadeira e de subversão da ordem que nos fazem refletir e pensar muito na nossa experiência. E ali no vídeo eles falavam de duas questões importantes nessa mediação, que era acho que 3. A ludicidade, a sensibilização, né? Era necessário sensibilizar, porque isso parece que está meio enrijecido, né? Engessado na vida do nosso dia a dia. E uma questão que eu achei também muito interessante foi a questão da memória. Não é? Era preciso recuperar essa memória de que a gente sabe rir, de que a gente pode rir, para que a gente possa entrar nessa dinâmica da vida social e nos formarmos leitores mais experientes. Então, isso foi bem bacana. Eu acho que nos ajuda a pensar em termos metodológicos, teóricos e de vida também, né? Digamos assim. Tá certo. Rosa Helena Mendonça foi professora da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, tendo participado da implantação dos CIEPs na equipe das salas de leitura. É especialista em literatura infantil e supervisora pedagógica aqui do Salto para o Futuro da TV Escola, além de ser professora na Faculdade de Pedagogia na Universidade Estácio de Sá. A Rosa também integra o Comitê Viva Leitura aqui no Rio de Janeiro. Rosa, a gente viu aí uma atividade na reportagem que é realizada no SESC aqui do Rio. Mas essas atividades, os projetos de leitura também podem e devem ser levados para dentro da escola, como propõe a Márcia no texto. Aí eu queria que você dissesse para os professores que estão nos assistindo quais os cuidados que eles devem tomar ao propor projetos desse tipo. Bem, dentro da escola, dentro do espaço da escola, qualquer projeto ele vai passar por aquelas etapas clássicas de um projeto, que é o planejamento, a definição de objetivos, uma metodologia que a gente pretende seguir, uma escolha, no caso de um projeto de leitura, uma escolha de um acervo, de um gênero. Aqui a gente está propondo o gênero conto, mas é claro que o professor, ao longo do ano, ele pode trabalhar com outros gêneros, com poesia, enfim, com outros gêneros textuais também, né? E ao longo de todo o processo, uma avaliação. Eu acho que o professor tem que estar muito atento para isso. O que ele pretende, quer dizer, dentro do projeto pedagógico da escola, se possível, não uma atividade isolada numa sala de aula, mas dentro de um projeto maior, se a escola tem biblioteca, como é que ele vai articular esse projeto com a biblioteca. Um espaço como esse do SESC pode ser um espaço de formação permanente para o professor. O professor não é um contador de história profissional, mas ele trabalha com a literatura, ele trabalha com a palavra, então ele tem que estar buscando também a sua própria formação, enquanto uma pessoa que vai disseminar essa prática. Então, acho que esses são os pontos iniciais, depois a gente continua conversando. Certo. Ana Cláudia Ramos é escritora e ilustradora. Atualmente, além de escrever seus livros, coordena o Ateliê Vila das Artes, uma empresa de consultoria editorial e trabalha com oficina de criação de textos com jovens e adultos. A Ana Cláudia também já trabalhou com sala de leitura e biblioteca comunitária por muitos anos. Ana, a Rosa aí falou da importância da biblioteca nas escolas, enfim, logo quando o professor começa a planejar um projeto de leitura. Gostaria que você falasse um pouquinho mais desse assunto também. Como é que essas bibliotecas podem ser melhor aproveitadas em projetos dessa natureza? Olha, acho que em primeiro lugar é importante a gente falar que a escola deveria ter uma biblioteca, que isso não é necessariamente uma coisa que acontece. Acho que hoje em dia essa questão da sala de leitura, da biblioteca já está em evidência, as pessoas estão vendo a importância de ter uma sala de leitura, ter uma biblioteca, porque para mim a biblioteca ela representa, Murilo, o coração da escola. Sabe assim, no meu entender, a escola deveria girar em torno da biblioteca.
E não aquele professor, ele tem que ficar buscando a biblioteca porque ele acredita no trabalho da biblioteca, ele acredita no trabalho de leitura, né? Eu fico sempre imaginando como vai ser bom quando a gente tiver todas as escolas funcionando com uma biblioteca muito integrada, a biblioteca sendo assim a cabeça da escola, vamos dizer assim. E dentro desse espaço, eu trabalhei durante 10 anos dentro de uma escola, né? Então, muitas vezes, a professora de português, ela tinha uma cabeça, eu tinha outra, em alguns momentos a gente combinava, então a gente tinha um trabalho integrado, porque dentro daquele espaço, qual era a minha preocupação? Formar leitor, né? Então, todo um trabalho que era desenvolvido era conhecer a minha turma, quem é a minha turma, selecionar livros para aquela turma. Eu trabalhava do maternal até a 8ª série, então eu tive uma diversidade muito grande de alunas. Escolher que livros eu ia oferecer para aquele grupo e ter muita troca, muita conversa, né? Oferecer assim uma série de livros que o aluno pudesse pegar, eu quero esse, não gostei desse, então pode trocar, ter essa possibilidade dele escolher, não ter aquela obrigatoriedade necessariamente dele ter que ler, porque vai ter que fazer o trabalho, porque vai ter que fazer uma prova, que ainda existe esse tipo de atitude em relação, né? Márcia deve saber bem disso, ainda existe isso em relação ao livro, né? Mas tirando o livro dessa obrigatoriedade, mas ao mesmo tempo você tem como ver que o aluno está lendo porque a troca é tão grande, sabe? Assim, ele te dá um retorno tão grande quando ele tem essa livre escolha, essa livre possibilidade de trocar ideias, de falar sobre o que ele pensa. Tá certo. 0800 21 6689, você pode ligar e participar ao vivo do Salto para o Futuro, como fez agora o Luciano do Tocantins. Tudo bom, Luciano? Boa noite. A participação é da Escola Estadual Joaquim Francisco de Azevedo, em Taipas do Tocantins. A Secretaria de Educação do Estado do Tocantins está desenvolvendo um projeto de incentivo à leitura intitulado Vamos Ler. A nossa escola está engajada no projeto e uma das problemáticas detectadas é a falta do hábito de leitura da maioria dos professores. Gostaria que a mesa fizesse alguns encaminhamentos no sentido de incentivar a participação de educadores de outras disciplinas em projetos de leitura, visto que geralmente só professores de língua portuguesa são envolvidos. Boa noite, obrigado. Obrigado, Luciano, pela sua participação aqui no Salto para o Futuro. Márcia, então, o Luciano aponta várias questões, entre elas a falta de hábito do professor de ler e também a necessidade de despertar o interesse de professores de outras áreas do conhecimento em projetos desse tipo. Como é que você pode ajudá-lo? Eu lembrei agora do resultado de uma pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil, e que tem um dado lá muito interessante, que diz que o brasileiro gosta de ler. E aí, até quando eu tomo um pouco para começar os objetivos daquele projeto que você fala na UERJ, das bibliotecas populares no Rio de Janeiro e a formação do leitor, um dos dados é esse. O que nos chamou a atenção de pesquisar esse leitor, né, de pesquisar essas bibliotecas, essa instância, esse locus, né, de produção cultural, de circulação cultural, era esse dado. Então, as pessoas gostam de ler. O brasileiro não está aquém dessas questões. E aí o Luciano diz, mas nos parece que o professor ainda não tem a questão do hábito. Eu não sei muito bem se é a questão do hábito ou a questão do acesso. Eu acho que, assim, uma questão importante para a gente, aqui todos nós somos educadores, professores que lidamos com a questão da produção cultural, é ter isso assegurado. A Ana Cláudia já falou assim, nosso grande sonho é que cada escola tenha uma biblioteca e que cada bairro tenha uma biblioteca, cada estado tenha bibliotecas articuladas, funcionando bem, com acervo rico, nas diferentes modalidades, diferentes gêneros literários, né? E aí pode ser que esse professor, né, que em geral a gente sabe com dificuldade de acesso, dificuldade de comprar livro, porque livro não é um objeto barato no nosso país, que esse professor possa pegar esse livro emprestado, que esse professor possa trocar, porque isso não seja um impedimento. Professor de qualquer área do conhecimento. De qualquer área do conhecimento. Eu também. Eu posso dar uma sugestão, Murilo? O Núcleo de Integração Universidade-Escola da Universidade Federal do Rio Grande do Sul publicou um trabalho que chama Ler e Escrever, Compromisso de Todas as Áreas. Isso foi tema até de uma série aqui do Salto, o Luciano pode procurar no nosso site. Foi Ler e Escrever, o Compromisso da Escola. Da escola, exatamente, onde a gente falava que a leitura e a escrita, elas estão presentes, nessas práticas, estão presentes na aula de matemática, na aula de português, né? E que isso deve ser um compromisso de todo professor, não apenas do professor de português. E eu acho que tem uma coisa que é importante a gente lembrar também,
né? Quando ele fala do professor que não tem o hábito da leitura, eu sempre fico me perguntando até que ponto esse professor ele foi sensibilizado na infância dele para a leitura, né? Então, acho que todo um trabalho, como a gente viu no vídeo, com resgate da memória, do afeto, né? Dessa criança interior de cada um. Na hora que você começa a resgatar e oferece essa leitura de uma maneira diferenciada e com acesso a bons livros, esse professor ele vai acabar se interessando, com certeza. Temos mais uma participação por telefone, agora é a vez da Andréia, do Tocantins. Olá, Andréia. Olá, boa noite. Falo do teleposto do Colégio Estadual Vereador Pedro Xavier Teixeira, em Nova Rosalândia. É muito relevante a proposta do projeto de leitura, que tem como ideia central tornar as narrativas presentes no dia a dia na sala de aula. Para isso acontecer, precisa-se da mediação de um professor adequadamente formado. Pergunto aos especialistas, como é o perfil desse professor? Boa noite e obrigada. Obrigado, André, também pela participação aqui no Salto. Então, Rosa, a questão da mediação do professor, André aponta a necessidade desse professor ter uma formação especial para desempenhar esse papel. E a André já traz algumas questões dentro da própria pergunta, né? Eu acho que, em primeiro lugar, eu não vou repetir isso, que o professor tem que ser um leitor para formar leitores, porque eu acho que isso é o início, é a base, mas principalmente essa atitude de um professor que pesquisa a sua realidade. Por exemplo, no trabalho aqui que a gente está enfocando com os contos populares, que contos são esses dessa região, o que os alunos conhecem, partir para fazer uma pesquisa de campo junto às famílias, depois ir para a biblioteca da escola, se houver, ou pegar os acervos que têm chegado nas escolas, né, do PNBE e mesmo PNLD, porque os livros didáticos também contêm narrativas dentro deles, né? E, enfim, começar esse trabalho, né, onde ele vai aliar a oralidade e a leitura, né? Os contos que são tradicionais, que são contados, pode trazer pessoas da escola, né? Um contador de causas, um contador de histórias. Sempre tem na comunidade, né? Alguém que é ótimo de contar história. Então, a história, quando é contada, ela vai enfatizar determinados aspectos da linguagem, porque eu acho, na minha opinião, que tudo que está na escola, eu aprendi isso com a professora Magda Soares, né? É para ser escolarizado. Agora, depende de como vai ser escolarizado. Então, o texto, o livro, o conto, ele tem que ser o ponto de partida e ponto de chegada, né? A história, como é que aquela história foi escrita, a ilustração. Mas, por outro lado, você também pode enfatizar o estudo de determinados recursos da língua, esse é o papel da escola, através de um conto. E sem ser uma cobrança tão rígida, né? Então, por exemplo, o que tem na oralidade e na escrita diferente, né? Quando você fala, você vai usar os encadeadores da fala, vai dizer, aí, né? Aconteceu, então, vai repetir algumas coisas, a sua voz vai dizer, era longe, muito longe, né? Isso está presente na fala. Quando você lê, outros recursos são usados. É uma língua própria, é uma língua escrita que está sendo atualizada na leitura. Então, o aluno vai começar a perceber o que é oral, o que é escrito. Isso também é importante. Tá certo. No próximo bloco, vamos conhecer o trabalho do Instituto Rogério Steinberg para a formação de novos leitores. A gente volta já.